Fala, Corujinhas, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus e hoje eu vou mostrar para vocês algumas configurações que são muito interessantes de vocês saberem no Creality Print. Ele é uma plataforma para fazer o fatiamento das peças e como eu tenho uma Creality, eu uso essencialmente o Creality Print. Então aqui eu vou mostrar para vocês como fazer o download, como vocês podem configurar as suas peças para você poder fazer a impressão logo quando a sua impressora chegar na sua casa. Então, essa é a parte 1 do vídeo. Eu vou fazer uma segunda parte falando de outras funcionalidades, mas fica comigo até o fim do vídeo que você vai conseguir fazer pelo menos uma impressão depois desse vídeo. Então, vamos lá começar. Então, beleza, pessoal. A gente vai começar. Eu vou considerar que você não sabe nada, ou você está esperando sua impressora ou alguma coisa assim. Então, vamos com calma. Você vai entrar no seu browser, você vai colocar aqui, Download Creality Print. E você vai clicar nesse primeiro link aqui, que é o Create Slice. Aí você vai escolher o seu sistema operacional, vai clicar, ele vai começar o download aqui em cima, salva onde você quer e espera baixar. Beleza, o meu começou aqui a instalação. Como eu já tenho ele instalado, ele provavelmente aparece essa telinha aqui. Eu não vou clicar em nada, porque ele provavelmente vai desinstalar, então eu não vou mexer mais. Mas é o Next Finish e acabou. Escolhe a pasta que você quer instalar e tá tudo certo. Agora, beleza, a gente está aqui com o Creality Print. Eu vou abrir ele aqui para vocês. E beleza, a gente está aqui com ele aberto. A primeira coisa que vocês vão ver é a mesa, tá? Na primeira vez que você for abrir o programa, ele vai aparecer uma janela para você explicar qual é a sua impressora. No meu caso aqui é a Creality High. Então, eu só selecionei ela e ele já fez o download de todas as configurações, tá? Então, vamos lá. Vamos com calma. Esse menuzinho aqui, essa mesinha aqui, vai ser a mesa da sua impressora. Então, se você tem uma uma configuração da Creality, ele já vai configurar o tamanho certinho da sua mesa de impressão. A minha é 260 por 260, mas dependendo da sua impressora, ele vai colocar o tamanho certinho dela, tá? Vamos começar aqui com os menus aqui em cima para eu explicar mais ou menos o que é cada coisa, tá? Então, aqui em cima, você vai ver qual é a configuração da sua impressora. Então, aqui eu estou com a minha da Creality High. Pode ser que seja da Ender 3, tá? Tá vendo que diminuiu aqui o tamanho. Pode ser da K1C, né? Já aumentou um pouquinho. Enfim, vai ter a configuração da sua impressora. Esse menu de preparar é onde você vai literalmente preparar sua peça para impressão. Então, você vai ter uma gama de opções aqui, tá? E você vai configurar aonde na mesa que você vai colocar, se você vai colocar mais peças, se você vai mexer a orientação dele, mas fica calmo que ele vai passar por tudo, tá? Aqui no pré-visualizar, eu vou entrar mais para frente nela, mas é onde você vai ver como que vai ser impressa a sua peça. Então, depois eu mostro ela com mais detalhes com uma outra peça aqui. Em dispositivo é onde você vai ter a sua impressora. Então aqui, né, tem o nome da impressora, o detalhe que a gente já clica. O nome da impressora, você pode colocar qualquer nome, eu não mudei. O endereço de IP, que às vezes é uma dica, às vezes quando você desliga a impressora, não sei se acontece com todas, mas com a RAI aparece bastante isso. Se você desliga a impressora, ela pega um IP novo, você tem que vir aqui, remover o dispositivo, vir em scanner adicional, ele vai procurar aqui a impressora na sua rede e vai aparecer aqui a sua impressora. Então, ou você clica aqui, ou você clica aqui, ela já vai aparecer. E aí é só fechar. Aqui vai ser o filamento que você tem. Eu, no momento, não estou com o CFS configurado, então ela só vai aparecer um filamento. O que ela está imprimindo, o tempo, né, o nome do STL que você está baixando, o material e as horas. E esse G-Code que eu também já chego nele. E o progresso, né? Aqui faltam 6 horas, já foi 38%. Então, se a gente clicar aqui em detalhes, você vai ter essa tela gigantesca com um monte de informação, com câmera ali atrás. Com essa câmera para você ver. Aqui embaixo você tem os filamentos. Aqui você tem o histórico de impressão, se foi muito colorido ou não, o comprimento, o tempo que foi, o tamanho da altura da camada, o nome, enfim, tem um monte de informação.
registro histórico, os vídeos que ele faz, pelo menos a minha faz time-lapse, porque ela tem câmera. Aqui são alguns controles de movimento, mas geralmente você não usa isso, tá? A luz LED, que você pode ligar ou desligar, que ele vai apagar aqui. E o ventilador que deixa também, porque ele configura. E as informações do download aqui, ó. Tá com 438 camadas feitas. Aliás, ele está na 438 e vai fazer 3.000 camadas. Caso você olhe para sua peça e veja, poxa, deu um problema, por exemplo, aqui deu um suportezinho que saiu fora, mas não mudou. Você pode pausar para fazer alguma troca de filamento ou alguma coisa assim, ou você pode parar que ele cancela a impressão. Então, se tiver algum erro, alguma coisa, tem que parar e para você não perder tempo. Descendo aqui mais um pouquinho, a gente tem a temperatura tanto do bico como da mesa, e você consegue acompanhar aqui esse gráfico. E aqui você tem uma opção que é, se você está imprimindo mais de um objeto, por exemplo, tem mais 2 objetos aqui, e um deles deu problema, se você clicar nele, você consegue cancelar só o que deu erro, o outro continua imprimindo normal. Então essa função é muito boa se você estiver imprimindo muitas peças e uma delas deu erro, ou duas, enfim, você pode ficar cancelando, você não precisa parar toda a impressão e começar tudo de novo, você só cancela aqui e tá tudo certo. Então vamos lá. Não tenho STL, não sei onde pegar STL, então vamos lá. Eu gosto muito do MakerWord. Tem 3 sites que são muito interessantes. Eu gosto do MakerWord porque eu gosto da interface dele. Eu podia ver no Creality Cloud também, que é da mesma, mas eu gosto do MakerWord. O MakerWord é da Bambu, então todos os modelos que você for ver, geralmente os perfis, eles são para as impressoras da Bambu. É a mesma coisa do Creality Cloud, que eu vou mostrar aqui para vocês, que são para as impressoras da Creality. Então, se eu clicar aqui e quiser começar, ele já ou manda direto, ou eu pego o STL, mudo alguma coisa, enfim, dá para mexer bastante coisinha aqui. Mas eu gosto do MakerWord, eu gosto. Se eu não acho alguma coisa ali, eu vou no Creality Cloud, tá tudo bem. E a gente vai procurar o famoso Bench. O Bench é um STL assim, que é muito amado pela comunidade, ele é ótimo para você fazer testes na sua impressora. Então vamos lá. Vi o Paint, gostei desse Paint aqui. Vai abrir essa janela aqui. Aqui são os perfis dos que eu estava falando. Você consegue ver que aqui, ó, 32 minutos, teve 3.000 likes, 12 minutos, ó, para um mini, para um bambu, para. Só que pra gente não importa. Então, não importa a impressora que você tenha, você consegue fazer isso sem essas impressoras. Então, o que você vai fazer? Aqui está aberto no Bambu Studio. Se você tiver uma Bambu, você clica aqui, ele já abre o slicer da Bambu. Ou você vem aqui do lado e aparece aqui, ó, baixar 3MF ou baixar arquivos STL. Eu gosto de baixar o STL. Você coloca aqui ou baixar tudo se tiver mais arquivos, ou você só baixa ele, tá tudo certo. Salva numa pasta. E é isso. Você fez aqui, ó, Speedboat Race, enfim. Então vamos lá para o fatiador. Vou fechar essa telinha aqui. Esse botãozinho adicionar, ou Ctrl mais I, é onde você escolhe os seus arquivos. Ou você arrasta direto para cá, ou você clica, procura lá os arquivos. Deixa eu ver onde que ele está. Speed Race. Aqui. Aí ele vai perguntar, né? Selecione ou abrir como projeto. Se você clicar nisso, ele vai abrir com as configurações da Bambu. Então ele vai zoar tudo aqui. Ou importar apenas geometria. Eu vou abrir como projeto para mostrar como que faz para voltar. Então ele vai aqui carregar. Viu só? Mudou aqui tanto a minha mesa como aqui meus filamentos, ele mudou todas as minhas configurações. O que você vai fazer? É bem simples. Você vai vir aqui, tá vendo aqui, ó, Bambu Lab A1, você clica e volta para sua impressora. Pronto, voltamos para o padrão, não precisa se preocupar. Então vamos lá, nós temos um Bench aqui, ele tem essas partes amarelas, mas eu vou excluir elas só para motivos educacionais. Isso daqui não precisa se preocupar. Então vamos lá. Nós temos nosso modelinho aqui. Deixa eu explicar. Botão esquerdo seleciona, botão direito abre menu. Se você segurar, você rotaciona.
botão do mouse do meio, você arrasta para os lados, tá? Nosso Bench aqui, a gente pode fazer algumas configuraçõezinhas. Aqui você tem duas opções, global ou objetos. A diferença é que o global ele vai pegar todos os objetos que tem na sua mesa. Então, por exemplo, se você tiver 2 benches, selecionar esse que você quer de algum jeito, você vem em objetos e faz as configurações. Você vai ter as mesmas configurações. Ou global, que você muda tudo de todos. Então deixa para todos os objetos da mesa. Então, ok, estou com o meu bench aqui. Vamos para as configurações. Aqui nessa aba da direita é onde que a gente faz isso. Então a gente tem algumas opções. Essas aqui são as alturas da camada. Então a impressão quer dizer, como eu sempre falo, né, elas são feitas em camadas. Então quanto maior a camada, né, se você pegar a 0,24, 0,28, maior a altura, menor a qualidade, tá? Quanto menor a camada, maior a qualidade. Então você não vai ver aqueles riscos que tem, que geralmente a impressora deixa. Vai ver muito menos do que se você deixar uma maior. Então, como os objetos são feitos em camadas, eles são que nem cebolas, né? Camadas. Camadas! As cebolas têm camadas. Tá, agora que a gente já falou da altura da camada, eu esqueci de comentar uma coisa. Se você não tá vendo esse menu igual eu tô vendo aqui, provavelmente é porque você acabou de abrir e não tá com essa opçãozinha aqui ligada. A altura de camada tá aqui, né, nas opções, que são as opções básicas, mas se você quiser ver mais opções, é só você clicar nessa opçãozinha aqui. E aí vai aparecer um monte de outras configurações, tá? Então vamos continuar. Aqui a largura da linha é uma configuração que eu nunca mexi, para ser sincero, então deixa isso aqui quieto. A costura é interessante porque enquanto ela vai fazendo, né, o formato da sua peça, ela para, né? Então ela vem, faz e para. Então esse momento que ela para, geralmente fica uma linha que é a chamada linha de costura. Ela é uma linha que fica um pouco mais aparente e tem como você disfarçar. Não tem como tirar ela, é impossível tirar ela. Eu vou até ver aqui se eu consigo. Então aqui, ó, vocês conseguem ver essa parte branca aqui? É onde o bico da impressora ela para a impressão. Então esses aqui, ótimo, uma maior. Então ela vai fazer o quê? Ela começa aqui, faz o formato para aqui, começa o formato para aqui. Aqui toda essa partezinha, né? Tem umas partezinhas aqui que são diferentes, mas é sempre esse formato. Ela vai, para. E isso a gente consegue desenhar, tá? Eu não vou mostrar nesse vídeo, mas você tem como configurar isso daqui e colocar num lugar que fica bem mais discreto para não ficar tão aparente. E depois eu mostro pra vocês como é que chega nessa tela aqui. Depois eu vou mostrar bonitinho. Na verdade, eu já vou mostrar pra vocês, tá? Quando você tá aqui, você clica em fatiar mesa, ele vai gerar o G-Code. O G-Code é o código que vai para sua impressora, que diz em que posição que ela tem que fazer. Não se preocupa com isso, porque não precisa mexer, mas é o código que vai para lá, né? Não vai uma imagem para lá e a impressora magicamente descobre como é que faz. É um código. E aí aqui você consegue ver o que a sua impressora vai fazer, né? Então essa linha, vamos começar para cá. Aqui é onde você tem as visões. Então aqui você tem o tempo da impressão, o quanto de filamento que você vai gastar, quantos metros de filamento você vai gastar e o custo. Esse custo aqui dá para configurar, porque realmente é o custo, né, monetário. Eu ainda não descobri, mas também para mim não muda muita coisa que eu uso outra ferramenta. Aqui mostrar cor, né? Então tem todas essas opções aqui que você tem o perímetro interno, externo, overhang, preenchimento, tudo tá bonitinho aqui, mostrando o que vai fazer na sua impressão. Então, vamos lá. Aqui é a nossa primeira camada, tá? Esse botãozinho que eu puxei aqui são as camadas. Então, cada camada que você vai puxando, ele vai mostrando o que ele vai fazer, tá? Isso é bom para você ter uma noção do que está acontecendo na sua peça. Então, vamos começar na primeira camada. E esse daqui é o movimento que o seu bico faz. Então vamos começar do zero. Aqui, se você apertar com a setinha para a direita, ele vai mexendo o movimento do bico. E se você apertar para cima com a setinha, ele vai mostrando as camadas, tá? Então eu vou mostrar aqui devagarzinho para vocês. Tá aqui, nós estamos no movimento zero, né? O nosso bico está aqui. O que ele vai fazer sempre? Ele vai fazer uma linha reta na sua mesa, tá? Uma linha aqui,
para tirar resto de filamento. Então, se tiver alguma bolinha ou alguma coisa, alguma falhinha, né? Às vezes aqui no começo ele é meio falhado e depois ele consegue fazer uma linha mais constante. Depois que ele fez isso, ele vai vir para sua peça. Ele termina aqui e vai para sua peça. Então vamos lá. Ele começa aqui a fazer, faz o círculo. Tá vendo aqui que eu mostrei para vocês? Então, deixa eu voltar aqui. Ele começou aqui, fez aqui o giro, parou, fez uma costura. Foi, fez outro movimento, fez outra costura. Então é sempre no momento que ela para, né? E aqui, esse amarelo é esse perímetro interno. Então, como essa partezinha aqui é muito pequenininha, ele não vai ter perímetros externos, que é a parte de fora do seu objeto. Esse laranja já é o perímetro externo. Então, quer dizer que essa parte vai ter um preenchimento aqui. Então, ele vai, faz todas as letras. Ó, aqui é pequeno, não fez perímetro externo. Fez o contorno, perímetro interno. Tarará. Vai fazer mais um pouquinho. Beleza. Aí, depois que ele acabou o perímetro interno dele aqui, ele vai começar a fazer o perímetro externo, né? Então, acabou aqui, fez a costura, vai fazer mais uns pontinhos. E aqui ele começa a fazer o preenchimento. O preenchimento ele é muito importante, principalmente na primeira camada. Tá? Ele terminou todos os perímetros, ele vai fazer aqui agora o preenchimento interno. Então, dependendo de como você configurar, eu já vou mostrar essa opção. Ele vai seguir um padrão e vai preenchendo a sua peça. Então, vai aqui, faz um desenho aqui, entra aqui, faz aqui. Aí depois ele vai, acho que ele vai para cá ou vai para cá. Veio para cá, fez mais preenchimento. Terminou aqui, dá uns abraços para fechar. Desenhou mais uma parte, próxima camada. Mesma coisa, perímetro interno, perímetro externo. Terminou, preenchimento. Aqui já está fazendo o preenchimento da peça. Então, essa primeira camada ela é muito importante, porque se descolar aqui alguma coisinha já deu errado, já pode parar, não perde tempo, porque embaixo vai ficar uma porcaria a sua peça e, enfim. Essa linha azul. Essa linha azul é a ponte que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, mas provavelmente ele vai fazer algum preenchimento aqui em cima, que não tem preenchimento sólido. Então ele vai fazer essa ponte aqui para poder fazer algum preenchimento aqui em cima, tá? Mas enfim, vocês podem ver é sempre nesse esquema. Ele vai fazer interno, externo, preenchimento. E esse daqui é a superfície superior. Por quê? Essa parte aqui, ele entendeu que é uma parte que vai ficar à mostra, né? Ele termina aqui. Deixa eu ver se tem outra. Ó, tem uns pedacinhos aqui Ai, tem uns pedacinhos de superfície superior, mas né, ele não soube muito bem. Então, ó, aqui, ó, ele vai fazer a ponte, vai fazer uma, duas, três, quatro. A quarta camada vai ser a superior e ele para, e ele começa a outra parte, tá? Então, aqui, essa é a costura, né, com um pouquinho mais de detalhe aí do que a gente tem na impressão. A precisão também é uma coisa que eu nunca mexi, para ser sincero, então não se preocupa. O passar ferro é uma função bem interessante, porque o que ele faz? Quando ele terminar a camada de topo, que nem eu mostrei para vocês. Aqui, eu vou pegar essa. Deixa eu pegar lá em cima, que eu acho que é mais fácil de visualizar. Então ele vai terminar a camada de topo aqui. O que ele vai fazer? Ele vai passar o bico bem devagarzinho pela camada de topo, para deixar ela o mais lisa possível, soltando bem pouco de filamento com uma temperatura alta do bico. Então ele vai encostar mesmo na peça, bem devagar, para tentar deixar liso. Testa aí, vê como que a sua impressora faz com isso. É interessante você ver como ela faz. Não é uma função que eu uso muito e se tem uma superfície muito grande acaba demorando mais tempo. Mas é uma função interessante se você quiser deixar lisinho ou tentar deixar. O gerador de perímetro também, deixa no clássico ou no Aracne. Os dois não mudam muita coisa, eu sempre deixo no clássico. Perímetro de superfície. Aqui é a ordem da impressão, que nem eu falei para vocês. Sempre interior e exterior. Essa é a função que eu uso. Não vejo sentido, pelo menos nas peças que eu faço hoje, em usar outra função. Então eu deixo sempre interior e exterior. Aqui você pode escolher para preenchimento primeiro, mas se você
for fazer o preenchimento, você não vai ter uma linha delimitadora. Então, tome cuidado com isso. E outras configuraçõezinhas aqui que vocês podem dar uma explorada, mas aqui pouca coisa que você mexe. Aqui nós temos a ponte, que são aquelas linhas azuis que a gente viu. Ele geralmente deixa um fluxo um pouco menor, então a ponte ela é mais fina mesmo. Nas pontes gerais, na interna ele também faz do fluxo 1. E a densidade de 100% para tentar deixar o mais sólido possível, mas ela é uma linha que ela é fina mesmo. E você pode optar para deixar a ponte grossa dependendo do tamanho. Se você tiver vendo a sua impressão, né, no passo a passo, que a linha vai ficar muito lisa, muito fraca para suportar uma camada em cima, e você coloca essa ponte grossa aqui e ele deixa a ponte um pouquinho mais grossa. Isso na externa, né? Na interna, geralmente ela fica default, o valor padrão dela como ponte interna grossa, tá? E o bendito dos overhangs. O que são os overhangs? Mas os overhangs basicamente são parte. Aqui, tem uma linha grande aqui. Eles são partes que eles não têm um suporte, podemos dizer assim. Essa parte ela é criada um pouco no ar. Se vocês forem perceber, as camadas elas são feitas uma em cima da outra. Tá vendo que essa daqui ela tá tendo uma angulação. Quando essa angulação começa a ser maior, ele já tem a sua impressora tem um pouco mais de dificuldade de fazer. Então, por exemplo, se você tiver uma altura de camada menor, esse overhang vai ser feito melhor, porque você vai ter mais camadas para se apoiar e fazer essa angulação melhor. Então, como esse daqui tá uma altura de camada muito grande, ele vai fazer, ó, tá vendo que aqui a gente consegue ver o perímetro interno e o overhang, que é o perímetro externo dela. Então, ela tá considerando como overhang. Dá para fazer. Dá, mas tem algumas peças que o overhang é muito brusco, e aí você precisa gerar suporte para isso. E aí não tem jeito mesmo. Então é isso, para overhang por enquanto. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo só explicando de overhang, como que melhora e tudo, e de configuração de suporte, que tem bastante configuração. Aqui da segunda opção é a resistência. Então também temos bastantes opções. Nós temos várias opções aqui. Os perímetros são aqueles que a gente estava vendo, então ele faz um interno e um externo. Se a gente aumentar, ele vai fazer 2 internos e um externo. Ele sempre faz um externo e dependendo de quantas paredes você vai fazer, é a parede interna. O que isso muda? A resistência do objeto. Então, se você tem um objeto que tem 2 paredes, ele vai ser muito mais frágil do que um objeto que tem 3 paredes. Então, por exemplo, se você for lixar a peça ou alguma coisa assim, dependendo do quanto você lixar, se fizer com 2 paredes, você acaba entrando na parede interna dela e acaba danificando a peça. Então, às vezes, vale a pena colocar com 3 perímetros, só que o tempo de impressão também vai aumentar muito. Eu vou até mostrar para vocês. Estava 57 minutos, se eu não me engano. Bom, foi para 55. Não mudou muito. Acho que estava 50 e foi para 55. Acho que é uma coisa assim. Vamos ver. Ele aumentou 1 minuto, mas é porque essa peça é muito pequenininha. Mas peças maiores aumentam muito mais o tempo de impressão. Parede estar alternada e detectar perímetro fino são configurações que eu nunca usei, para ser sincero, então desconsidera. Camada de topo e base. Isso daqui é interessante. O padrão da superfície, você tem vários tipos aqui. E dependendo do qual você escolher, vai ser o padrão que vai ser feito a sua superfície. Então, por exemplo, aqui está nessa linha monótona. Então, vocês conseguem verificar que... Opa! Vocês conseguem verificar que ele está fazendo realmente esse padrão. Se eu alterar aqui para concêntrico, que eu acho que vai dar para ver bem a diferença. Ó, ele mudou o padrão. Tanto que vocês conseguem ver até algumas partes internas. Isso na hora da impressão acaba dando uma disfarçada, mas é importante vocês escolherem bem qual vai ser o padrão da sua superfície. Geralmente eu gosto de usar ou retilíneo ou monótono. Ou as cordas essas cordas aqui, para objetos que são circulares, fica bem bacana o topo dele. Curva de Hilbert, essas coisas são mais estéticas. Então eu vou colocar aqui para vocês verem. Então tá aqui. É assim que vai ficar o padrão do seu topo. Se você gosta desse padrão, coloca. Essas partes elas parecem que vão aparecer, mas não aparece, fica tranquilo. Ou aparece muito pouquinho, não dá nem para reparar. Mas dependendo do padrão que você escolher, é o que vai ficar no topo. Aqui, camadas do topo. Depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouquinho melhor. Mas dependendo de quanto é a altura da sua camada... Deixa eu descartar aqui. Ele vai mudando os valores aqui. Se bem que aqui ele não mudou.
mas tem um cálculo que você pode fazer para, ó, por exemplo, aqui ele deu 0,28, ele já mudou para 4 camadas. Se eu deixar em 0,08, ó, ele já foi para 10 camadas, mas isso foi uma configuração que eu fiz. E no 0,12 ele ficou com 5. Então tem um cálculo que tem que fazer. Se vocês quiserem, comenta aí que eu faço um vídeo sobre isso. A espessura da parede do topo tá ligado com a camada do topo, então deixa padrão da configuração que vier. Da superfície inferior, isso não muda muito dependendo da peça, mas geralmente eu deixo no monótono. Mas é a mesma coisa para o do topo, ele vai ficar com o padrão que você escolher. Camadas da base. Geralmente 5 camadas tá bom, ele não precisa de muita coisa para mudar. A não sei que você tem uma peça que precisa resistir, ter uma resistência maior embaixo, mas isso daqui. Essas 3 opções aqui você não precisa mexer, basicamente. Preenchimento. Isso daqui é muito legal de vocês darem uma olhada, porque a densidade do preenchimento. Eu vou fatiar de novo aqui pra gente poder dar uma olhada. O preenchimento são essas partes aqui. Quanto mais preenchimento, mais resistência tem a sua peça. Mas tem meio que um padrão do que a gente usa. Geralmente a gente usa de 0 a 15%. Mais que isso não vai mudar muita coisa. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tô com 10%. Tá vendo que ele tá bem espaçado, né, em algumas partes. Se eu alterar aqui para 15 e fatiar, sim, toda vez que você altera, você tem que fatiar para ele gerar o código e você poder ver o que está acontecendo, tá? Ó, tá vendo que ele espaçou bem menos, né? E tá fazendo mais coisa. Então, se você, por exemplo, pegar a peça e apertar, você vai ter mais paredes, né, segurando, e você vai sentir que o objeto ele é mais sólido. Você acaba gastando mais filamento. É que esse objeto é muito pequeno, não dá para notar muito. Mas aqui, ó, já foi para 1h29, com 10 gramas. Se eu colocasse 0%, ele já foi para 8 gramas, não tem nada aqui dentro. Então sua peça vai ficar totalmente vazia e não vai ter nada por dentro. Tanto que ele vai fazer até mais pontes para poder ter aonde colocar as peças, né? Por exemplo, esse cubo aqui que tá esse quadrado, né? Ele teve que gerar uma ponte aqui, que antes estava uma ponte bem menor, para poder começar a desenhar o preenchimento dela, né? A parte de baixo dessa peça. Então, dá um cuidado com a densidade, tá? Geralmente eu deixo 10%, ou se for uma peça assim que eu tá muito tempo para imprimir, vai gastar muito filamento e é uma peça de decoração, aí eu deixo em 0, mas fora isso, eu deixo com 10, 15% e tá ótimo. E se você deixar aqui em 0%, vocês vão reparar que tem uma opção que saiu daqui, ó, que é o padrão do preenchimento. Já que você não vai colocar preenchimento, não vai aparecer. O por padrão, se eu não me engano, é o grade. O grade eu não gosto muito porque ele vai no vai e vem muito grande. É no grade, o triângulo, todos os padrões são assim, retilíneo, se eu não me engano. Então ele passa várias vezes em cima da mesma linha, acaba criando um excesso de filamento. Às vezes o seu bico pode bater, dar uma encostada, né? Dá um problema dentro da peça. Então esses padrões aqui eles são um pouco esquisitos de usar. O que eu particularmente gosto muito é o cúbico adaptativo, o relâmpago que eu estou usando bastante e o cúbico de suporte. Eles fazem os padrões muito bacanas na peça e gastam pouquíssimo filamento e tempo. Dá para otimizar bastante a criação dos objetos com essas camadas, com esses preenchimentos. Ó. Ele faz um padrão meio diferentão aqui, ó. Tá com 8,90 ainda gramas. Então é praticamente a mesma coisa que colocar sem preenchimento. Só que você vai ter um pouco mais de resistência aí. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo também só falando de preenchimento, qual que é mais adequado para qual situação e enfim. E aqui na avançada também, umas opções que eu também nunca mexi, então ignoro isso daqui. Velocidade. Eu vou falar para vocês, não mexam nisso daqui agora. É a velocidade com que a sua impressora vai funcionar. Você tem a primeira camada, né? Preenchimento da primeira camada, tudo, perímetro externo, interno. Então, deixa essas opções padrões. Depois eu faço um vídeo mais curto, mais específico em cada sessão. Suporte. Suporte é, assim, você não vai fugir de suporte. Não tem como fugir de suporte. Então eu vou ativar aqui, vou dar uma fatiada. A gente tem 2 tipos de suportes, que é o normal e o Árvore. Geralmente o pessoal usa mais o Árvore. E temos aqui manual e automático, né? Por enquanto uso o automático, porque o manual você tem que desenhar onde que você quer o suporte. Deixa eu ver se ele... aqui. Então o que o suporte vai fazer?
lembra que eu falei que ele faz a ponte, né, para ter algum lugar para ter apoio, né, aliás, dos overhangs. Então, é isso que ela vai fazer, ele vai criar um objeto aleatório não, em formato de árvore, que ele vai suportar aqui partes que são criadas no ar, basicamente. Então, aqui ele já terminou de criar o suporte, na próxima camada ele vai começar a desenhar sua peça no suporte e vai crescendo aos poucos. Depois que ele terminar a altura, ó, ele começa a conectar aqui no objeto. Então, o software entende que ele só precisa para criação, né? A partir dessa altura é onde ele precisa criar o suporte para gerar esse objeto. Mas não são todas as partes, né, que ele precisa de suporte. Então, por exemplo, tinha um overhang aqui, eu não lembro onde que ele estava. Mas aquele overhang que ele apareceu aqui, ele... aqui em cima, peraí. Não, enfim. Mas aquele overhang que tinha aqui, ou aqui na frente, ele considerou que não precisava de suporte porque a impressora aguenta fazer isso. Então eu também vou fazer um vídeo só de suporte, explicando como configura, como que melhora o tempo da impressão. Fica calma, é só para mostrar para vocês como é que faz. Então ativa o suporte, deixa isso daqui tudo padrão, que você consegue imprimir qualquer coisa no começo. Vai demorar um pouquinho mais de tempo, não vai ficar perfeito, vai ficar com marca, mas a gente vê com calma nas configuraçõezinhas aí, eu ajudo vocês. E aqui essa penúltima opção é multifilamento. Então, se a sua impressora tem um CFS, tem um AMS, é aqui que você configura a troca de filamento. Então, a gente tem a torre Prime. A torre Prime nada mais é do que uma torrezinha em retângulo, que ela vai subindo para ficar trocando o filamento o tempo todo. Então, isso aqui vem ativado por padrão. Se você tem multifilamento e colocar multicor na sua peça, ele sempre vai ficar fazendo esse retângulo aqui. Mas também aqui, a única opção que eu poderia sugerir assim rápido é purgar no suporte e purgar no preenchimento dos objetos. Porque aí você não gasta tanto na torre ou na hora que ele faz a troca do filamento, você joga dentro do objeto, ninguém vai ver, ninguém vai saber e tá tudo certo. E essa última opção que eu acho muito interessante vocês saberem, nós temos a opção de saia. O que é a saia? Ele vai fazer uma volta em volta do seu objeto para tirar qualquer filamento que não esteja muito bom, que provavelmente vai descolar da mesa ou alguma coisa assim. Se você está desconfiado que seu filamento vai dar algum problema na hora da impressão, ative essa opção que ele vai tirar, ele vai limpar, né? É uma limpeza de bico. Então, para ativar, voltas da saia. Eu quero 2 voltas. Isso daqui não faz muita diferença. A distância também não. A altura, deixa uma camada, não tem por que fazer mais que isso. Velocidade de escudo, deixa quieto. Escudo é para outra coisa, deixa ele desativado. Ó, tá vendo que ele fez essa linha? Essa é a saia. Isso daqui é só para limpar. Se isso daqui sair errado, não se importa, porque ele não vai nem pegar no objeto. Ele realmente é só para limpeza do bico, para tirar o filamento que não tá dando muito certo. E aqui tem o combinado por objeto. Se você tiver mais de um objeto na mesa, o combinado ele vai pegar, por exemplo, se eu tivesse mais um bench aqui, ele iria fazer uma volta no bench, ou se eu selecionasse por objeto, ele ia fazer um nesse bench e um nesse bench aqui. Então aí é a gosto do cliente. E agora a borda. A borda ela é muito importante, tá? Você tem algumas opções, tem um alto, orelha de rato. Orelha de rato eu vou ser sincero que eu não uso muito, eu gosto de usar o borda externa e interna. Tá? Eu já vou mostrar para vocês. O programa vai decidir se precisa ou não de borda. O que ela faz? Ela vai fazer uma linha em volta, como se fosse a saia, só que ele vai praticamente grudar no seu objeto. Você pode ver aqui que o espaço entre a borda e o objeto aqui está 0,1. Então ele vai ficar muito próximo do seu objeto para evitar efeito de wrapping. O wrapping é quando você está com a peça na mesa e aí tem uma rajada de vento, alguma coisa assim, e a tua peça ela faz assim. Então, se você fez uma peça em quadrado, redondo, alguma coisa assim, teve um vento ou alguma coisa que aconteceu, ela vai fazer essa levantada e vai estragar a tua peça. E outra, se você tiver uma área de contato muito pequena, você vai ter, se deixar no alto, ele vai fazer a borda e vai deixar grudado lá.
É basicamente para grudar o seu objeto, para dar mais uma adesão ao seu objeto à mesa. Então eu vou ativar aqui para a gente ver. Esse objeto, como ele não tem uma parte interna que está aberta, ele vai fazer isso na parte externa, mas eu vou deixar os dois habilitados aqui. Então a gente consegue ver, agora ele está com a saia, né, que é o verdinho, e a borda, que é o azulzinho. Então, o que eu fiz? Eu coloquei aqui, largura da borda, 5 milímetros. Ele vai fazer aqui, não necessariamente 5 voltas, né, mas ele vai fazer 5 milímetros de borda. E tá vendo que ele não encosta no objeto, ele só deixa de um jeito que o seu objeto ele vai. Porque isso daqui não é para ficar no seu objeto, né? Se você secar, né, se a peça ficar fria, grudada no seu objeto, ela vai ficar mais difícil de tirar. Então, se você colocar 0, ela vai encostar no seu objeto e vai ficar mais difícil de tirar. O 0,1 já é mais chatinho de tirar, mas é o ideal porque ele gruda bem na mesa. E, bom, a largura da borda vai fazer 5 e o espaçamento do objeto. Então é isso. Se você está tendo algum problema de adesão à sua mesa, tenta usar essa borda. Ela ajuda bastante na adesão. Modo especial, opção de G-Code, não mexe nisso daqui. Notas, pode escrever o que você quiser, mas não vai alterar nada. E é isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu deixei algumas dicasinhas aí para vocês começarem a fazer impressão de algumas peças. Eu não deixei todas as configurações possíveis que vocês podem fazer. Vocês podem dar uma explorada e ver o que dá para fazer com as peças. Mas espero que vocês tenham absorvido alguma coisinha. Não esqueça de comentar, se inscrever, ativar o sininho para receber os nossos futuros vídeos. Eu vou colocar uma segunda parte para vocês que vão falar de outros tópicos. E se vocês se interessarem, a gente pode falar um pouquinho mais de cada configuração que a gente falou aqui. E no próximo vídeo também. Então eu vou ficando por aqui e muito obrigado por assistir.